torcida corintiana. Gostaria de chamar aqui o presidente Augusto Melo e também o gigante. Por favor, Cássio. Só lembrando a todos vocês que não serão abertas perguntas ao presidente Augusto Melo e desde já eu agradeço a atenção e a compreensão de todos vocês. Presidente, por favor. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer novamente. Num dia triste para nós corintianos, mas faz parte, né? Essas horas a gente não tem nem palavra para descrever a emoção, a tristeza, enfim. Venho aqui agradecer esse ídolo, essa pessoa, esse pai de família fantástico que eu aprendi a conviver aqui dentro em tão pouco tempo. Não só agora como amigo, como atleta, como presidente, mas como um grande homem, um grande ídolo que esses longos 12 anos eu aprendi a admirar, torcer, que nos deu tanta alegria, né? Tantas. Obrigado, Cássio. Obrigado por esses 12 anos, obrigado por esses títulos maravilhosos, obrigado por entrar para a história. Você vai estar eternamente em nossos corações, você vai ser lembrado aqui todos os dias quando a gente entrar nesse CT. É um ciclo que se encerra, faz parte da nossa vida, né? Que você seja muito feliz. Corinthians segue o seu caminho. E a gente aqui vai fazer uma singela homenagem. O Cássio não gosta muito de... A gente queria mais coisas, mas enfim. Ele prefere uma coisa que isso também machuca um pouco, né? Mas a gente vai entregar aqui uma lembrança para ele, já declaro aqui. Infelizmente está saindo na minha gestão, mas vai ser na minha gestão que nós faremos um busto em homenagem a você, que ficará eternizado no nosso Parque São Jorge. Obrigado por tudo, meu ídolo. Bom, então, como falamos, agora vamos entregar ao Cássio uma camisa em homenagem aos 712 jogos que ele fez pelo Corinthians, sendo o segundo atleta que mais vezes entrou em campo, né, que jogou defendendo a camisa desse clube. Presidente, está com o senhor aí. Presidente, muito obrigado. Vamos dar uma sequência aqui, vamos fazer umas fotos, evidentemente, do Cássio. Presidente tá baqueado, hein, Pedro? Só peço aos senhores que abaixem um pouquinho os telefones, para não... Tá num clima meio estranho aí, viu? Eles não estão muito felizes, não. Ah, pesado. Pesado. Vamos lá, as homenagens para o Cássio. Os representantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, que também entregarão uma homenagem aqui ao goleiro Cássio. Por favor. Torcedores aí homenageando o Cássio. Rapaz, o povo sentiu, mas eu imagino. 9 mil pessoas aqui com a gente. Deixa o like aí, galera. Daqui a pouco tem a coletiva do Cássio. E vamos ver a abordagem. Caramba. Ô, Pedro, tem um detalhe. O Cássio não ganhou uma Copa do Brasil, porque aí tinha um gigantesco no meio do caminho, né? Ele, o maior. Aí tinha um Arrascaeta no meio do caminho. Aliás, eu vi gente falando que ali o Cássio já sabia, então ele só deitou pro Arrascaeta cobrir. É, gente, a turma é difícil. Tá aí, ó. Homenagem da Gaviões. Ok, muito obrigado aos representantes aqui da... Aí a gente vê o peso mesmo da despedida, porque assim, a maior organizada do clube vai lá fazer uma homenagem. É um jogador muito, muito grande para a história do Corinthians, não tem jeito. É o maior, né? O povo sentiu bem, viu?
Caramba! E agora, o detalhe é que Valeu, pessoal, muito obrigado. veio um monte de narrativa, né, para meio que tentar jogar para o lado do Cássio e tudo, né? E foi a condução de todo o processo, né? Corinthians, pô, faltando 6 meses aí para terminar. Teve uma reformulação. O Cássio, depois daquele desabafo naquela entrevista após o jogo com o Argentinos Júnior, né? Ali foi um desabafo muito forte. E, enfim, já tem essa questão de ameaças, de rede social, família também. E aí aconteceu tudo que aconteceu. E aí chega o Cruzeiro, né? Oferecendo um projeto para o Cássio e tudo, balançou o Cássio. E aí ele decidiu. Bom, e aí, uma nova dando história. sequência, eu gostaria de chamar agora os representantes da torcida organizada Camisa 12, que também vão homenagear o gigante Cássio. Por favor. Vou até mandar uma mensagem para a pessoa aqui, ver se ela está ali na sala ali. Tudo bem? Vai. Que... Tudo bem? Beleza. Que é coisa de louco. Olha, eu tô ficando mais impressionado com essa história, viu, Pedro? Eu também tô achando, assim, é muito diferente para mim ver toda essa situação. As duas torcidas do clube, ali, acho que todas as torcidas do clube devem querer prestar uma homenagem, mas não sei se é porque também a gente talvez não tenha visto isso acontecer aqui quando o Fábio saiu, mas eu acho que tem o mesmo peso, né? No caso aí, aqui no Cruzeiro ainda tem aquele debate de que Dirceu, Tostão são maiores que o Fábio e tal. Tem gente que não acha, tem gente que acha. Eu acho que no caso do Cássio é muito diferente mesmo, porque ele é o top 1 ali da história. Meu Deus. Vamos só voltar aqui com o presidente Augusto Melo. Por gentileza, presidente. E o presidente, vamos ver o presidente. Só quebrar um protocolo um pouquinho, cara. Eu esqueci de falar. Obrigado por isso aqui. Obrigado por eu ser campeão do mundo. Eu posso falar, sou campeão do mundo. Obrigado. Presidente. Bom, meus amigos, continuando. Antes de responder as perguntas, e é claro que eu sei que vocês estão ansiosos, por isso, o Cássio vai fazer um pronunciamento, tá? E após o pronunciamento, aí sim daremos início à entrevista coletiva. Por favor, Cássio. Primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar revendo vocês. Obrigado por todas as homenagens, por tudo. Como vocês já sabem, eu vim anunciar o fim do meu ciclo no Corinthians, depois de 12 anos e 5 meses. Cara, são muitas lembranças e muitas coisas boas que eu vivi aqui, então eu sei que para muitas pessoas pode ser um dia triste, mas para mim, por lembrar tudo que eu vivi aqui dentro do Corinthians, eu fico feliz porque você olha para trás e vê tudo que você construiu. Até mesmo vocês, olha o tanto de gente tem aqui hoje. Eu acho que quando eu cheguei na minha primeira apresentação como jogador do Corinthians, eu tinha 5, 6 repórteres. E hoje a sala está cheia, mostra que, graças a Deus, eu acho que eu tive uma passagem muito, muito boa na história do Corinthians. O Corinthians continua. O Corinthians existia antes do Cássio, vai continuar forte depois do Cássio. E é só agradecer vocês pela convivência, por tudo que a gente viveu aqui. E agradecer a todo mundo, né? A todos os presidentes que eu peguei no Corinthians, a todos os treinadores, a nação corintiana, a toda a torcida, por tudo que a gente viveu aqui. Minha família, agradeço a Deus por tudo que eu vivi aqui, especialmente os funcionários, que são pessoas que eu conheço há muito tempo, tenho convívio, alguns todo o tempo que eu vivi aqui no Corinthians, a todas as pessoas. Então aqui é só gratidão por tudo. E eu saio muito tranquilo porque eu fiz de tudo. Eu fiz o meu melhor, me dediquei, abdiquei de muitas coisas para fazer o melhor para ajudar o Corinthians. Então eu saio em paz porque eu tentei de todas as maneiras fazer meu melhor em prol do Corinthians. Bom, meus amigos, então vamos só posicionar a cadeira aqui e vamos dar início à entrevista coletiva. Lembrando, até que o Olavo já pediu aqui a vocês,
uma pergunta, por gentileza, por cada veículo, né? Assim, todos poderão participar, todos poderão trabalhar de forma mais tranquila. Tá bom? Muito obrigado a todos, um bom trabalho. Já peço que, após a entrevista coletiva, todos permaneçam em seus lugares aqui, que a gente vai dar uma sequência ainda. Tá bom? Muito obrigado, um bom trabalho. Vamos lá então, hein? Obrigado. Cássio, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Primeiramente, agradecer esse tempo que eu estou cobrindo o Corinthians. Você sempre foi muito atencioso com a imprensa, sempre apareceu para falar. Então, meu muito obrigado aqui em nome de todos da imprensa. É claro que nem torcida, nem imprensa, ninguém imaginava a sua saída tão repentina assim, né? Muitos enxergavam você se aposentando no Corinthians. Eu gostaria que você falasse para a gente, né? Você sempre apareceu para falar, sempre foi muito sincero. O que motivou essa sua saída, o que foi crucial para encerrar o seu ciclo hoje no Corinthians, depois de mais de 12 anos? Obrigada. Eu acho que é uma série de situações. Eu acho que você, em certo momento, entende que seu ciclo acabou. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Você olha para trás e vê tudo que você passou, tudo que você conquistou aqui no Corinthians. Eu particularmente, teve no começo do ano uma possibilidade de eu sair, e eu entendi que naquele momento não era o momento de eu sair. E também, juntamente com o pessoal, lógico que a gente não decide nada sozinho. E eu achei que nesse momento era o momento de eu seguir, ter um novo desafio na minha carreira, e sair bem, sabe? Se você olha para trás, você olha por tudo. Eu tentei fazer meu melhor para o Corinthians em todos os momentos, mas eu achei que nesse momento, lógico que eu conversei muito com o presidente, com o Fabinho, o pessoal, com todos. Eu acho que é legal isso também, sabe? Valorizar o presidente Augusto, o Fabinho, a condução de tudo como foi feito. A gente em nenhum momento teve briga e atrito, e sim conversas sinceras, conversa com pessoas sérias, pessoas que querem ajudar o Corinthians, e eu tenho certeza que vão. De encerrar um ciclo, né? Eu acho que você encerrar, são 12 anos e 5 meses, não é uma situação, e eu acho que nesse momento eu preciso de um novo desafio, é difícil, né? Às vezes eu converso com os jogadores, eles falam que passaram por outros clubes, como é que é nesse clube, como é nesse? Eu fiquei 12 anos e 5 meses aqui, então para mim é uma coisa nova, e eu confesso que eu sempre vivo ano a ano, assim, então difícil, mas já estava muito adaptada a todo mundo aqui, mas eu entendo que é legal também você sair bem de um clube, sair com respeito, com carinho, e eu achei que nesse momento era o momento. A gente conversou tudo e chegou a um acordo de a gente terminar o vínculo nesse momento. Boa tarde, Cássio. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Dentro da cronologia, tem os bastidores do jogo contra o Fluminense, que você fala que você é um líder, não abandonaria o barco, estaria com os jogadores. E depois, no jogo seguinte, no jogo contra o América, o Carlos Miguel fala assim: eu não desbanquei o Cássio. Ele está reserva, mas ele não é o reserva. O que aconteceu nesse período do jogo do Argentino Júnior para cá, até a sua saída? Você pode contar pra gente? Obrigado. Em que sentido? Tanto da sua ida para o banco, você dá essa declaração que você não sairia, que você estaria com os jogadores, até hoje a saída do Corinthians. Acho que são momentos, né? Eu acho que naquele momento foi se falado que eu poderia não ir para o jogo, o treinador, mas eu não estou saindo no Corinthians porque eu estou indo para o banco, eu estou saindo porque às vezes a gente tem que entender que o ciclo acaba, a gente tem que ter sabedoria, ter grandeza, ter pessoas que conversam com a gente, e em momento algum eu tô saindo do Corinthians porque eu tô indo pro banco, porque eu fui pro banco outras vezes, em 2016, e continuei aqui no Corinthians. Então, assim, eu não tô saindo por atrito com ninguém, pelo amor de Deus. Eu trabalhei no Corinthians mais de 12 anos, não tive problema com nenhum treinador, com nenhum jogador, com ninguém, e sim, até que eu estive no Corinthians, eu coloquei minha cara e fiz de tudo para ajudar o Corinthians. Eu fiz de tudo para ajudar o Corinthians, e muitas coisas você sabe, muitas coisas você não sabe também. O que eu fiz, a minha dedicação, o meu empenho, e eu saio muito tranquilo, com o dever cumprido. Isso não tenho a menor dúvida, que eu saio com o dever cumprido, que eu fiz o meu melhor para o Corinthians, que eu estive com o Corinthians nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos. Eu não abdiquei em nenhum momento do Corinthians, em nenhuma situação. E acho que o Corinthians também está muito bem servido de goleiros. Tem o Carlos, que vem jogando, o Miguel hoje.
Tem 2 meninos da base que são muito importantes, o Donelli e o Felipe Longo, que acabou sendo campeão da Copa São Paulo. E tem muitos jogadores promissores no gol, né? Então, cara, eu saí muito tranquilo. Eu estive junto com o time em todos os momentos e saí muito feliz, cara, porque são 12 anos, mais de 12 anos e 12 anos de muito trabalho, empenho e dedicação. Quando a gente está em paz, que olha para trás e você fez tudo, de tudo, possível e impossível para ajudar a instituição, porque ninguém está acima da instituição. Posso ter 15 anos, 20 anos de Corinthians, eu não vou estar acima nunca da instituição. E eu entendo que chegou meu tempo e entendo que era a hora. Era a hora de acontecer e as coisas acontecem quando tem que acontecer. Cássio, aqui. Boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você chegou aqui, alguns até falavam, eu lembro de uma declaração do Júlio César, será que precisava de mais goleiros? Já tem gente suficiente. Algumas pessoas, pô, mas o Cássio estava lá no PSV, talvez ele não tenha tido uma expressividade tão grande no futebol brasileiro ainda. O que o Cássio de 2012 diria para o Cássio de 2024 hoje no Corinthians? Parabéns, você foi mais longe do que imaginava. Eu acho que, cara, passa um filme, como eu falei, até vocês aí fazendo pergunta, eu lembro, acho que tinha 5, 6 repórteres aí quando eu cheguei, tudo novo, um goleiro desconhecido, com muita desconfiança sobre o potencial, e claro, com muito trabalho, dedicação, com a ajuda dos companheiros. Acho que ninguém chega a lugar nenhum com ajuda sozinho. Acho que você precisa ter pessoas que te ajudem, que façam você melhorar, te ajudem, você cai, levanta, e tem essas pessoas que estão ao seu lado. Cara, eu confesso que nos últimos dias aí eu tenho pensado muito, refletido sobre minha carreira, assim, eu não tenho noção exatamente, tem algumas coisas que têm acontecido que o cara começa a ver o que construiu, mas não tenho noção exatamente de tudo que eu consegui aqui no Corinthians, mas assim, você olha e vê, cara, poxa, cara, eu tô muito em paz mesmo, porque eu olho para trás e com toda tranquilidade eu falo que eu fiz o meu melhor pelo Corinthians, eu fiz o meu melhor, eu me dediquei e saio feliz com tudo que eu construí aqui pelo Corinthians. Cássio aqui, Felipe Silva do UOL. Desde que começaram os rumores da sua saída, a torcida foi uma onda nas redes sociais pedindo a sua permanência, né? Em algum momento passou pela sua cabeça, pô, não vou sair, vou acabar ficando, e se você puder falar, claro, sobre o seu próximo destino, que é o que tu indica, é o Cruzeiro. Obrigado, Cássio. Sobre a saída ou não, acho que muitas pessoas entendem ou não entendem, assim, eu sou um cara evangélico e, cara, eu acho que outros momentos aconteceram isso, sabe? Só que não foi falado, não é a primeira vez que eu recebo propostas de clube. Fico feliz porque nesse momento que aconteceu, depois que começou a se encaminhar a minha saída, apareceram outros clubes, eu não tive só uma proposta. Creio que meu trabalho foi bem feito aqui quando aparecem sondagens de clubes e mais lá para frente eu vou falar para onde eu vou, não vai ser esse momento. Esse momento é tentar falar tudo que eu vivi aqui no Corinthians. Acho que esse é o momento de falar sobre o Corinthians, sobre tudo que eu vivi, sobre tudo que o Corinthians me proporcionou aqui, porque eu acho que aqui é uma troca, não é só o Cássio ajudou o Corinthians me proporcionou tantas coisas maravilhosas para mim, então eu sou muito grato ao Corinthians, à torcida corintiana, tudo, e legal com esse carinho, né? Eu recebi alguns vídeos também de crianças chorando e algumas coisas assim que é marcante, né? Fica. E até um cara falou: o Cássio conseguiu fazer até minha irmã chorar. Mas, cara, eu fico feliz, porque aí você vê que você fez o seu melhor aqui. Eu acho que parte dessas situações são situações que a gente olha para trás e fala, pô, cara, foi grandioso o que eu consegui fazer, eu consegui me dedicar aqui à instituição. Cássio, aqui à sua esquerda, Marco Belo, Rádio Transamérica, tudo bem? Primeiro, fala que eu era daqueles 5, 6 que estavam na sua apresentação lá em 2012. Então é um dia triste, mas a gente deseja sorte para você no Obrigado. futuro. Você está falando com muita tranquilidade da sua saída, falou até que é algo que você já tinha pensado, né, que o seu ciclo acabou, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir um pouquinho atrás daquela sua entrevista lá no Argentino Júniors, que você falou que tinha muita pressão, que estava tudo caindo sobre você, e é muito perto aquela entrevista de um pedido de rescisão de contrato 6 meses antes do final do seu contrato. Então a gente acaba ligando uma coisa com a outra. Teve a ver essa pressão ou não teve realmente nada a ver? É uma coincidência?
Eu acho que é coincidência, Marco. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Como eu te falei, em outros momentos eu fui pressionado. Eu acho que nada é pior quando a sua família é ameaçada. E isso aconteceu em 2022, com a minha família, e mesmo assim eu me mantive forte e consegui. Eu, honestamente, depois que eu desabafei, no dia seguinte eu estava leve. Eu não sei, às vezes eu sou sincero demais, falo, e às vezes as pessoas confundem. Eu sempre tentei ser o mais honesto possível na minha entrevista, e por mais que eu fosse criticado, eu sempre tentei ser o que eu sou. Mas eu acho que não, Marco, eu acho que tudo aconteceu conforme foi acontecendo as coisas, foi aparecendo, e eu acredito muito no destino, porque em outros momentos aconteceram outras propostas, outras sondagens, eu estava no Corinthians e as coisas não aconteceram de uma certa forma, de uma maneira. Eu creio que não era para acontecer naquele momento, e eu me mantive forte no Corinthians e continuei trabalhando para ajudar o Corinthians. Eu acho que tudo aconteceu. Eu vejo que muitas pessoas até falam, de repente podia ter saído no final do ano, poderia encerrar seu ciclo, fazer um grande jogo. Para mim tá ótimo isso. Para mim tá ótimo. Até o presidente queria fazer mais coisas de homenagem assim, mas para mim tá ótimo, assim, o respeito. Pô, tirei uma foto muito bacana com todos os funcionários do clube, os filhos deles vieram aqui no CT. Para mim isso é gratificante, é legal. Claro que de repente o último jogo lá, a torcida gritando meu nome foi maravilhoso, foi legal, e eu acho que também pelo destino parou o Campeonato Brasileiro. Poderia ter uma coisa no domingo lá no Campeonato Brasileiro e não aconteceu, mas eu até peço desculpas de repente para o torcedor que de repente poderia querer ter um contato comigo no final ali, mas foi acontecer, e eu pedi para o presidente que fosse assim mesmo, uma coletiva. Vocês são privilegiados, né? Eu vou me despedir de vocês, né? E eu acho que assim tá ótimo, cara. Eu tô super feliz, assim, por tudo que eu vivi aqui, e tá tranquilo, cara. Pra mim tá bom, né? Não sou um cara vaidoso, não sou um cara que precisa de grandes coisas. Pra mim, isso já é grandioso, tudo que o Corinthians fez por mim. Cássio, aqui, Cauê Arnese, da agência Ultimão. Primeiramente, parabéns e obrigado por tudo que você fez pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. A idolatria às vezes atrapalha um pouco a gente, mas vou tentar aqui me concentrar. Eu gostaria que você... Minha pergunta era outra, mas não tem como ser diferente. Eu gostaria que você falasse para nós, para toda a torcida corintiana, qual que é a defesa que mais representa o Cássio na história dele do Corinthians e qual o título mais te marcou. Novamente, muito obrigado. Você quer chutar a defesa? Eu já respondi agora há pouco, mas gostaria de ouvir de você. Muito obrigado. Valeu, obrigado pelo carinho e respeito. Não tem dúvida, acho que quando se falar de Cássio, que eu vivi no Corinthians é a do Diego Souza, acho, né? Contra o Vasco, né? Não o Diego Souza chutou, mas foi contra o Vasco. Eu acho que foi a grande defesa e um título que a nação corintiana queria muito, que era a Libertadores, né? Eu acho que esse título foi o título mais marcante, título legal, muito emblemático na história do Corinthians, assim, então foi muito bacana. Cássio. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é a respeito dessa sua saída. Pela primeira vez, você vai defender um outro clube no país e pela primeira vez vai ter a oportunidade de jogar contra o Corinthians. Você tem noção de como será o dia em que você estiver jogando contra o Corinthians? E já aproveitando, Cássio, obrigado pela parceria, pelo respeito com a 105 FM nesses 12 anos. Obrigado a vocês por tudo aí, por todo carinho e respeito. Eu não cheguei a pensar nisso ainda, acho que está sendo uns dias bem emocionantes, assim. Eu não cheguei a pensar isso, até porque não tenho nenhum contrato assinado com nenhum clube ainda, e o meu foco ainda era aqui o Corinthians, estava resolvendo algumas pendências, a gente acabou resolvendo tudo certo, então estava mais focado assim, mas tenho certeza que vai ser especial, né? Vai ser um momento especial. É novidade para mim, né? Porque estou muito tempo aqui, vai ser uma novidade. Eu saí muito cedo do Grêmio para a Holanda e vim para o Brasil. E você defender um outro clube depois de tanto tempo vai ser diferente, assim. Mas é legal. Vai ser um dia bem bacana. Cássio, aqui é o Vitor Guedes. Eu estou aqui em vários veículos, mas eu sou pai do Basílio. E eu queria saber
se você tem ideia de quantos pais botaram o nome de Cássio, de mais jovens do que eu, de 2012 para cá. E a pergunta que eu tenho, você vai jogar em outro clube, provavelmente no Cruzeiro, jogo em outros clubes, mas daqui 30, 40 anos, você vai estar no Japão, na Itália, no Sul, você vai ouvir um Vai Corinthians, Cássio, para tirar foto. Se você está preparado para isso, a gente que convive aqui com ex-ídolos 30, 40 anos depois do que fizeram, e é muito lembrado, o que você fizer na vida, você vai ser lembrado como Cássio do Corinthians. E como pai de um desses meninos que chorou bastante desde ontem, queria saber uma mensagem que você desse para essas crianças, se você está preparado para batizar e não sei quantos Cássios daqui para frente. Primeiro, é um privilégio, né? Poxa, imagina ser homenageado com o seu nome por outros filhos. A minha filha Maria Luísa é homenageada pela minha avó, né? Também foi muito emocionante para mim poder ter uma filha e homenagear o nome com uma pessoa tão importante para mim, né? A minha avó é falecida já. E fico feliz pelo carinho. Eu vejo que tem bastante pessoas algumas pessoas eu tenho feito o autógrafo, eles tatuaram o autógrafo. Assim, eu acho que é o carinho e o respeito por tudo que eu construí aqui, por tudo que minha dedicação, meu empenho e todo o amor deles pelo Corinthians também, pelo Corinthians. E eu acho que é muito legal essa troca, sabe? É muito, muito bacana e fortalece mais o que eu tô falando, né? Esse carinho de tudo que eu consegui construir no Corinthians, tudo que o Corinthians me proporcionou no tempo que eu estive aqui, assim, é muito legal você olhar para trás e ver todo esse carinho, receber, e certeza, aqui 40 anos vão estar tirando foto aí e vai estar tudo legal e eu vou estar assim, independente eu saindo do Corinthians ou não, eu saindo do Corinthians para outro clube, o clube que for, o meu respeito pela torcida corintiana, por tudo que eu vivi aqui, pelas pessoas, pela instituição, vai ser sempre o mesmo, de máximo respeito. Cássio aqui, tudo bem? Bom dia, quero dizer que igual o Marco, eu também estava aqui há 12 anos na sala de imprensa naquele dia. Eu queria saber, você até cita algumas pendências, como ficou essa sua saída? No balanço do clube tinha lá um dinheiro importante que devia para você. Você deixa o Corinthians com algumas pendências, isso será diluído ao longo do tempo? Só para explicar para o torcedor que pé que ficou essa situação de alguma dívida, se sim, como vai ser equacionada e o que vocês decidiram? Essa situação foi muito bem gerida e resolvida com o presidente, com toda a diretoria, foi tudo muito bem, isso não iria ser problema, e nunca foi problema o tempo que eu estive no Corinthians, nunca me viram aqui, eu vim aqui falar do Corinthians sobre questão financeira, e jamais ia fazer isso aí, nem entrevista para vocês, mas foi tudo muito, muito bem resolvido, entre essa parte já é uma parte que quem cuida são meus empresários e minha parte de advocacia, juntamente com o presidente, todos os diretores, e foi tudo resolvido e foi tudo feito tranquilamente. Cássio aqui, Bruno Contaroto, da Time do Povo. Você sempre disse em alguns momentos que não entendia o tamanho da sua idolatria pelo clube. E com o movimento nas redes sociais após o anúncio de ontem, hoje de manhã você chegando no CT com muitos torcedores tirando foto, você já conseguiu sentir um pouco disso? Eu tenho sentido um carinho muito grande do torcedor corintiano, tudo que eu conquistei aqui, nos jogos também, e aonde a gente vai, sabe? Os últimos jogos foi alguns lugares que o Corinthians não ia com tanta frequência, e a gente vê o carinho que o torcedor tem, nós, jogadores, também temos que ter o respeito e o carinho com o torcedor e com todo mundo, assim, então, acho que é legal, assim, mas eu nunca parei, assim, honestamente, para ter uma ideia. Eu creio que isso, quando eu parar de jogar futebol, eu vou ter uma noção de tudo que eu construí na minha carreira, e não sou um cara vaidoso de ficar vendo isso e ficar procurando assim, mas e sim tentar fazer o melhor no presente, e eu acho que automaticamente são 12 anos que eu fiquei aqui, eu pensando no presente, quando eu vi já estava mais de 12 anos aqui e construí uma história bem bonita. Cássio, aqui André Galvão, SBT. Cássio, em primeiro lugar, queria te agradecer também por você ter sempre nos atendido, né, em momentos bons, momentos ruins, né, você estava sempre lá para dar entrevista, e a gente valoriza muito isso, porque esse é o nosso trabalho, e você, como líder, sempre se apresentou até aquela última entrevista na Argentina. Agora, sobre o seu futuro, você vai ter um busto, segundo o presidente Augusto Melo, feito no Parque São Jorge. Você teve o seu nome gritado pela torcida do Corinthians na Neoquímica Arena. Essas coisas nunca aconteceram no Corinthians.
Essas coisas não são normais na história do Corinthians. A torcida gritar o nome de um jogador ainda com ele em campo pelo Corinthians e um busto ser feito no Parque São Jorge. Tem lá do Rivelino, tem lá do Luizinho Polegar, tem lá do Ronaldo, Giovanelli, tantos ídolos, mas nunca durante a carreira deles, sempre depois que eles encerraram a carreira. Então, o que isso significa para você e como você se imagina convivendo com o Corinthians daqui a muito tempo, quando você terminar a sua carreira como profissional, como vai ser o Corinthians na sua vida? Eu acho que tudo que eu vivi aqui é de máximo respeito. Eu com o Corinthians e o Corinthians comigo, assim, eu não tenho que falar nada de ninguém, eu só tenho que agradecer a todo mundo, todas as pessoas que trabalharam, até mesmo nessa situação agora na minha saída. Eu tenho que agradecer muito ao presidente por todo o respeito e carinho, Fabinho, que conduziu estava junto às negociações, pelo profissionalismo, e eu, olhando assim, vejo que o Corinthians tem pessoas que querem ajudar o Corinthians a melhorar, sabe? Falando pelo que eu conheço deles, são pessoas que querem fazer uma gestão para o Corinthians prosperar. É uma nova gestão, não é fácil, e eu não estou saindo do Corinthians pela essa gestão, porque são pessoas que foram extremamente legais comigo, extremamente profissionais e pessoas de palavra que cumpriram tudo que conversaram comigo, assim. Independente desse momento, em outras situações que aconteceram, eles foram muito francos comigo e cumpriram tudo. Então, espero que o Corinthians evolua, cresça, melhore. Eu acho que o presidente tem muitos anos pela frente agora como presidente para colocar as coisas no lugar e organizar o Corinthians assim. E até perdi o raciocínio da primeira pergunta, do começo que tu falou. É bom que normalmente eles fazem quando o cara morre, né? Vamos fazer em vida, né? Vamos fazer em vida já, pô, graças a Deus, amém. Eu já vejo a estátua dos caras, não, fulano faleceu, vamos fazer uma estátua, vamos dar uma placa, não, estamos vivos, muito vivos. E é legal. Isso, cara, é só agradecer, velho. É só tu olhar pra mim é mais gratificante que isso me dá em paz, que me deixa em paz de tudo que eu construí, de tudo que eu me dediquei e ter pessoas sérias e legais que valorizam o que eu construí aqui cara, vai ser muito legal, cara. Fiquei muito feliz quando o presidente falou comigo sobre isso e com certeza vai ser uma situação muito marcante para mim. Fala, Cassião, Alexandre Jimenez aqui, Opa. Central do Timão. Beleza, Cássio? Só gratidão, lembrar a todos aqui dessa sala que tenho convicção que ninguém aqui dessa sala vai conseguir ver um jogador atuar 12 anos seguidos com a camisa do Corinthians. Então, só gratidão, obrigado por tudo. Você falou muito de destino na sua entrevista. Eu queria saber... O destino caprichoso fez com que o seu último jogo com a camisa do Corinthians fosse dia 23 de abril, dia de São Jorge, padroeiro do clube, dia do corintiano. Eu queria saber se foi naquela fatídica noite em Buenos Aires que você teve convicção de que era o momento de sair do clube. Obrigado, Cássio. Não foi naquela noite, mas tudo deu certo. Eu honestamente não sabia, né, que eu tinha chego a 712 jogos. Depois eu fui ver, depois de um tempo também, que o número de jogos é 712, o número que eu jogo, 12, emblemático. Mas não. Eu conversei muito com a minha esposa, com a minha família. Cada um entende de uma maneira. Eu pedi muito direção a Deus para me dar sabedoria. Coloquei Deus em primeiro lugar para me dar sabedoria nas minhas orações e ter tranquilidade. Eu acho que aquele dia foi um dia que eu desabafei, que eu tinha que desabafar, e isso me fez bem. Eu acho que entrando nesse assunto, naquele momento, eu não estava muito bem, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, principalmente com os novos jogadores. E psicologicamente, hoje, para um jogador, e eu tô falando de um cara que eu vivi tudo possível e impossível aqui no Corinthians, às vezes a gente sente um pouquinho. Eu falo isso com novos jogadores porque, às vezes, a pressão em cima de um novo jogador, a pressão, a cobrança, assim, às vezes excessiva, faz o jogador perder um pouco o foco e, de repente, sair um pouco de si mesmo. E naquele momento
eu desabafei e me senti bem, e já estava novo, pronto para a batalha. E foi naquele momento, mas eu acho que conforme os dias foram passando, eu fui pensando, refletindo, conversando com pessoas próximas a mim, que eu tenho muita confiança. O Luciano Ciorini, meu assessor de imprensa, está sempre comigo, é um amigo muito próximo meu, um amigo que está sempre junto comigo nas boas e ruins. Conheço ele desde que eu cheguei no Corinthians, eu começo a trabalhar, então, entre eles e outras pessoas que eu tenho muita confiança, meus empresários, o Carlos de Esporte, o Renato, que trabalho com eles há, nem sei, acho que uns 15, 16 anos já. Eu conversei com algumas pessoas e entendi, porque é legal você ver pessoas de confiança e entender bem o processo e o que a gente pensa para o futuro e tal, e no meu entendimento, e lógico, depois conversando com toda a diretoria do Corinthians e tal, eu achei que aquele momento era o momento de seguir o meu caminho, então não foi uma coisa na hora do momento da raiva, na hora do momento de estar bravo com qualquer situação, não, de maneira nenhuma. Foi uma coisa tudo pensada, olhando as situações e nem falando de propostas, não tinha nenhuma proposta, nada. A gente ia sair e ficar desempregado, mas não tinha nada assim nesse sentido, sabe? Não é, eu tô saindo porque tem possibilidades aqui ali, não. Era uma situação que eu acho que era o momento de seguir meu caminho e ter um novo desafio. Cássio, aqui, Renato Peters, TV Globo. Eu não estava aqui com meus colegas na sua primeira entrevista, mas eu fiz uma das primeiras entrevistas em rede lá na Holanda. A gente andou até de carro lá, dirige até bem e tal. Cara, tempo de serviço, eles têm os dois lados, né? Você está muito tempo numa firma, tem um lado bom, mas também tem o desgaste que é natural. Você já falou que tudo foi pensado e também é normal a pessoa pensar o que vai ser Cássio daqui a 10 anos, 15 anos. A pergunta independente de direção, não tem nada a ver com direção, com clube, para o Cássio, essa era a maneira que você imaginava sair do Corinthians lá atrás quando você pensava, ou foi tudo completamente diferente do que você imaginava lá atrás, assim, um dia sair do time que... Primeiro, eu fui recolher minhas coisas, tinha teu quadro lá que tu me deu. Tá guardado, eu vou levar embora o quadro. Eu acho que sim. Eu, honestamente, todas as festas que tem feito para mim, todas as homenagens que têm acontecido, eu não tenho a menor dúvida que eu saí pela porta da frente. Não tenho a menor dúvida. As pessoas falam, mas poderia ser no final do ano, com um super jogo. Jogo de despedida é para quem vai se aposentar, no meu ponto de vista. De todos que eu participei, era aposentadoria. Participei do Sheik quando ele ia se aposentar, Fábio Santos, todos que eu participei da aposentadoria. Então, para mim, eu não tenho a menor dúvida que eu estou saindo pela porta da frente. De repente, não é a situação que muitas pessoas imaginavam, mas a gente não consegue controlar o futuro, não consegue controlar o que vai acontecer. Até brinquei com umas pessoas ali dentro do clube, falei, cara, pensei que você ia sair antes que eu, mas eu consegui sair antes de você. Mas assim, saio bem, cara, saio em paz, saio feliz, saio com o dever cumprido de fazer meu melhor aqui no clube, assim, mas eu tenho muita tranquilidade. Esse papo de todo jogador do Corinthians sair pela porta, ele falou, não, olha a minha carreira, olha tudo que eu construí, olha o carinho que eu tenho de todo mundo, assim, eu saio pela porta da frente, saio bem, não teve nenhum atrito em nenhum momento com ninguém, não com a diretoria, com ninguém, foi tudo muito conversado, assim, e o pessoal, claro, defendeu o Corinthians, eu vi minha situação, assim, todo o pessoal conversou, não teve atrito em momento nenhum, e enquanto eu estive aqui no Corinthians também foi sempre muito, muito bacana, tudo, então assim, tenho muita tranquilidade em falar que um dos jogadores mais vitoriosos da história do Corinthians sai pela porta da frente, não como muitas pessoas acham que eu saí pela porta de trás, até porque a gente sai em paz, quando a gente sai em paz é que foi tudo muito bem acordado. Tudo bem, Cássio, boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta específica em relação ao Carlos Miguel, porque que toda a torcida do Corinthians está querendo saber, está querendo imaginar, e evidentemente que a torcida do Corinthians quer um substituto à sua altura, talvez não seja possível, mas você falando sobre o Carlos Miguel, pode chegar no seu nível, é um goleiro que pode chegar nesse nível de excelência que você teve e ficar muitos anos no Corinthians também? Cara, o Miguel é um goleiro que tem muita qualidade, tem jogado bem e tem muito potencial. Agora depende muito dele. Agora, no meu ponto de vista, ele entra numa situação
que ele é o goleiro titular do Corinthians, absoluto. Que de repente não tem um goleiro experiente na sombra dele, e é sequência. Potencial para isso, tenho certeza que ele tem muito potencial, muita capacidade, só que é uma situação nova. Ele é um menino muito gente boa, a gente tem uma amizade muito boa, assim, até em certos momentos as pessoas achavam que a gente tinha alguma coisa, muito pelo contrário. Primeira coisa, quando ele assumiu o gol do Corinthians, eu tentei passar tranquilidade para ele ajudar, um cara que treina, um cara que tem uma história de vida de superação, isso é muito louvável, é difícil você falar, eu nunca imaginei ficar 12 anos no gol do Corinthians e fiquei mais de 12 anos, né? Então é difícil, acho que ano por ano, é momento, é um jogo de cada vez, e você vai construindo sua história, mas qualidade, potencial, ele tem muito. Acho que o Corinthians tem goleiros da base, acho que, no meu ponto de vista, o Corinthians não precisa ir atrás de goleiro, eu acho que o Corinthians está muito bem servido de goleiros, tem o Felipe que foi para a seleção agora, né? Donelli foi outras vezes, tem jogar, os meninos treinam bem, tem potencial, tem os meninos da base também, que quando vem treinar tem um nível muito bom de qualidade, tem 2 excelentes treinadores de goleiro, que é o Marcelo Carpes e o Luiz, que, desculpa, são caras que são importantes. Muitas vezes a gente fala de treinador de goleiro, eu, com certeza, a minha história que eu construí aqui foi com grandes treinadores de goleiros, que eles me ajudaram. Tenho certeza que o Miguel, pelo desempenho que ele está tendo aqui, foi porque tem 2 grandes profissionais, os meninos da base também, que são excelentes profissionais, então isso ajuda, mas desejo muito sucesso para eles aí, e no meu ponto de vista o Corinthians está bem servido de goleiro. Oi, Cássio, eu sou Fábio Menegatti, da Record. Não sou jornalista especializado em esportes, mas para mim é uma honra tremenda, cara, estar aqui perto de você. Eu gostaria de saber o seguinte, Cássio, na verdade uma impressão sua, você está entre aqui 9 troféus dos mais importantes do futebol. E como é que é para esse Cássio olhar para essa barreira que você ajudou a construir? E eu fico pensando o seguinte, o que é que falta ainda para esse Cássio querer conquistar? Porque dentro de campo a sensação que dá é que você conseguiu tudo. Mas o que é que o Cássio ainda, esse cara de 1,96 m, ainda quer conquistar? E só para encerrar, muitíssimo obrigado, viu? De coração. Obrigado a vocês pelo carinho. Construir uma grande história no lugar que eu devo ir. Essa é a minha meta. E eu tenho total serenidade e tranquilidade que eu vou ser muito vitorioso onde eu for. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é legal você olhar para trás e ver todos esses títulos, todas essas conquistas que foi com muito trabalho, dedicação, suor, choro, alegrias, tristezas, e ver tudo que foi construído, tal, com títulos, que às vezes a gente só vê o troféu, né? O que se trabalhou para chegar ao troféu, tem títulos que foram conquistados com times muito bons, tem títulos que foram conquistados com times que ninguém dava nada, que é o que a gente mais viveu aqui no Corinthians, né? Aquele time que às vezes ninguém espera nada e a gente vai lá e conquista títulos. Essa é a história do Corinthians, não é só a história que eu passei aqui, mas estou buscando a história de todo o Corinthians. É isso, então, com muita alegria ver esses troféus que a gente conseguiu conquistar. Alguns bateram na trave também, que faz parte, mas felizes de que eu consegui contribuir para a história do Corinthians com esses títulos. Oi, Cássio, bom dia. Aqui é o Corneta, capitão corintiano. Primeiramente, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. É só agradecimento em nome de todo o torcedor corintiano que eu possa representar. O quanto nós louvamos você, o quanto nós passamos junto nas arquibancadas, no frio, na chuva. Te desejar boa sorte, que Deus te abençoe, você e a sua família, e muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Eu que tenho que agradecer vocês por todo o carinho, por todo o respeito, e conheço um pouco da história do torcedor corintiano, assim, quantas caravanas aí virando dias e dias para chegar, vocês como repórteres também, setoristas e tudo mais, a dificuldade que vocês têm para poder acompanhar o time, para poder acompanhar tudo o que tenha acontecido. Vocês aqui do Corinthians, lugares difíceis de chegar, e mesmo assim vocês estão lá sempre para poder trazer a informação, trazer a imagem pro torcedor corintiano. Então eu que tenho que agradecer vocês e toda a nação corintiana, porque toda a fiel torcida, por tudo que eu vivi aqui, porque eu vivi coisas marcantes, não tenho a menor dúvida disso. Cássio, boa tarde.
José Edgar, do GE. Globo. Primeiramente, parabéns pela trajetória, né? Ficar 12 anos num clube grande como o Corinthians é para poucos, né? E, Cássio, nessa temporada, além da questão da troca da gestão, que já é uma quebra de rotina, né, de princípios e tudo mais, houve uma quebra também da saída de muitas lideranças do elenco, né? Saiu o Renato, saiu o Fábio Santos, saiu o Gil, e você sempre seguiu dando a cara a tapa, né, dando entrevistas nas horas boas e ruins. De alguma forma, esses últimos anos, e principalmente nesses últimos meses, com essa quebra, com essa saída desses líderes, você se viu mais exposto e isso colaborou para desgastar ainda mais a relação nos últimos meses? Obrigado. Não, acho que exposto, quanto mais tempo você fica no clube, isso automaticamente vai acontecer. Não é só com o Cássio, aconteceu com o Ronaldo Giovanelli aqui, com o Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo. Eu acho que quanto mais você conquista, mais longe você está indo, é normal que a cobrança seja maior em cima de você. E, lógico, esses últimos anos do Corinthians a gente não conseguiu ganhar títulos, é um clube de massa, um clube que tem uma cobrança muito grande, mas eu acho que não. Eu entendo muito que aconteceu tudo como tinha que acontecer, sabe? Eu entendo que tenho muita paz em falar nisso, assim, e tudo aconteceu como tinha que acontecer, e faz parte de às vezes coisas acontecer bem num clube, não acontecer, é uma nova gestão, volto a repetir, com o presidente Augusto, que tem muito potencial de fazer o Corinthians brigar por títulos, tem muitas pessoas que querem de verdade mesmo ajudar o Corinthians e fazer o Corinthians continuar evoluindo. Cássio aqui, Ioro Neto, do Portal Viva. Cássio, antes de mais nada, quero lembrar algumas situações. Em 2005 eu também estava aqui, acompanhando você. Teve uma vez, uma época, aqui mesmo nesse CT, Tite era o técnico ainda, e você estava numa fase um pouco difícil, você tomou 5 gols em 2 jogos. E eu te perguntei, você não acha que, né, naquela época, você deveria pelo menos dar uma paradinha, E você, na sua humildade, falou para mim, não, realmente, eu tive um problema, sua avó parece que havia falecido, você humildemente reconheceu. Mas isso é só uma lembrança. Sim. Agora, o mais importante é o Cássio Pessoa. Você, uma vez aqui, uma mãe me procurou, ela estava com uma criança excepcional, não excepcional, ela tinha um problema de paraplégico. E eu fui conversar com você, esse garoto era teu fã, e você presenteou ele com luva, levou ele junto no estádio com você, e você pediu, não quero publicidade disso não. Esse é o Cássio, gente, Cássio, ser humano. E a minha pergunta é a seguinte, 37 anos, até quando você acha que é possível continuar jogando bola? Eu acho que eu não me vejo ainda parando de jogar futebol. Eu acho que essa mudança vai me fazer prolongar minha carreira também. Eu acho que nesse sentido, eu acho que é uma situação que vai fazer eu prolongar minha carreira, vai trazer um novo desafio na minha carreira. É um desafio novo, que eu não conheço, como eu falei antes, é muito tempo dentro do clube, às vezes se pergunta, aqui é assim, lá é assim, e eu não conheço isso, porque eu fiquei muito tempo num clube. Então é uma situação nova, mas estou muito empolgado, assim, muito feliz com um novo desafio, assim, e acho que, claro, a gente ajudando, independente se fala ou não fala, ajudando, a gente já fica feliz por isso, mas eu sempre tentei me controlar, assim, enquanto ajudar, até porque eu sempre fiz muito de coração, assim, nunca foi para eu aparecer ou para fazer qualquer coisa, assim, então acho que quando a gente faz o bem, quando a gente é honesto, tenta fazer o bem, as coisas às vezes pode ser que não dê certo, mas no momento certo ela desenrola e as coisas acontecem. Então, tento sempre ser o mais correto, fazer o bem, e eu acho que isso é o mais importante, assim, até já agradecer a todo mundo que tem ajudado. Eu sou gaúcho também, a gente tem passado por uma dificuldade lá no Sul. Obrigado por tudo que todo mundo tem feito pelo povo do Sul e que possa já pedir para continuar fazendo, assim, que tem o pessoal do Grêmio treinando aqui, né, e a gente conversa, lógico que muitas pessoas falam algumas coisas, mas a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo lá. E eu conversando com essas pessoas, eu tinha certeza absoluta que eles iam falar, a gente tem uma visão diferente, mas quem está lá, está vivendo, está passando por muita dificuldade, então que a gente possa continuar ajudando, possa continuar dando apoio para a gente, para todo mundo, que possa, se Deus quiser, o mais rápido possível, recuperar o que foi perdido e voltar à normalidade, que o nosso povo lá, região sul, está passando por grande dificuldade. Tá. Valeu.
Cássio, aqui à sua esquerda, Lucas Belotti ao vivo na Rádio Band News FM. Você já respondeu diversas perguntas sobre o que motivou a sua saída. Eu queria inverter um pouquinho a ordem e saber o que motivou você a ficar 12 anos no Corinthians. É algo que a gente não vê mais no futebol brasileiro, se vê com muita raridade, e você alcançou em pleno 2024. Então, saindo de falar sobre você ir embora, eu queria falar o que tem de tão grandioso aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista, que te atraiu durante tanto tempo, e você já disse que teve propostas. Então, por que você decidiu ficar todo esse tempo, 12 anos, à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista? Eu creio que não era para acontecer, sabe? Não tenho muito o que falar nesse sentido. Eu acho que, no meu ponto de vista, tudo acontece no seu tempo. Por mais que às vezes a gente não entende, a gente é apressado nas coisas. É engraçado, né, cara? Se eu falar uma coisa que aconteceu. Uma vez eu ia ir pro Besiktas, 2015 para 2016, eu quase fui pro Besiktas. Eu quase fui, tu vê como é, eu fiz 3 festas de despedida. Convidei todo mundo para as festas que eu fiz. E no final eu acabei indo para fora da Cup nos Estados Unidos com o Corinthians. Acho que são coisas que acontecem quando tem que acontecer, eu acredito muito nisso. E não aconteceu naquele momento e foi para acontecer agora. E eu creio muito nisso, sim, que tudo acontece no seu tempo, sabe, cara? A gente planta, tenta ser o mais correto, creio muito em Deus e eu acho que no tempo certo, na hora certa, tudo acontece. Isso. Agora sim, Isso, agora sim. Boa tarde, Cássio. Primeiramente, muito obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, por ter me inspirado quando eu era ainda um garoto. Gostaria de ser goleiro, mas eu era muito baixinho. Vitor Peixoto da Web Rádio Gol de Placa. Eu queria saber qual vai ser a maior saudade que vai ficar desses 12 anos dentro do CT, do dia a dia do CT, dos funcionários, dessas pessoas que ninguém vê, mas são muito importantes para os jogadores. Obrigado. Acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que isso, o convívio e ver... Eu acho que o torcedor, às vezes, se reveza, uns vai no jogo, outros não pode ir, outros está torcendo, a gente não tem tanto contato e estão sempre lá para ajudar a gente. Mas os funcionários do clube, eu acho que isso vai ser um pouco difícil para mim, assim, pelo que a gente criou. A grande maioria, vamos dizer 50%, 60%, está aqui desde que eu cheguei. Então, são muitas pessoas que eu tenho amizade há mais de 12 anos. São pessoas que a gente chorou junto, se abraçou, teve alegria. Você chegar ali e ver os funcionários felizes. Você chega na Copa ali, tem o Mancha, que é a Mancha, a Priscila, que são 2 pessoas que estão sempre ali, e às vezes te dá um abraço. Por mais que o dia não seja legal, tu chega ali e conversa com eles, estão sempre sorrindo. Isso te motiva a ser melhor, a querer ser melhor e ver o quanto você alegra também essas pessoas. Então, eu saindo assim, uma das situações assim que vai me marcar bastante não ter mais o convívio deles. Lógico que eu vou conhecer outras pessoas, vou ter outras amizades onde eu for, mas assim, eles, o carinho, o respeito que eles têm comigo e eu com eles, assim, eu acho que essas pessoas, a gente não tem noção, né? Acho que é 20, 30, mas acho que são mais de 100 pessoas que trabalham no clube, aqui dentro, que entre arrumar o campo e tudo. Então eu sempre tive uma amizade muito boa e um convívio muito próximo dessas pessoas, assim, sempre fui muito próximo deles, assim. Então para mim vai ficar um carinho, um respeito muito grande, porque são pessoas que, como você falou, às vezes não aparecem, mas são fundamentais para o andamento, principalmente aqui, para nos fazer estar aptos a jogar. Cássio aqui, Luiz Fabiano da Itatiaia de Belo Horizonte. Por mais que você não vá falar do seu futuro, o que te convence num projeto daqui para frente, o que chegar, quais são os argumentos que te fariam aceitar, topar uma ideia, o que você vai fazer nesses 2 meses até julho, que é quando você vai estar apto a poder jogar? Obrigado. Vou treinar. Acho que no futuro mais próximo, não é confirmar essa pessoa, mas semana que vem devo me apresentar ao novo clube, devo seguir o novo caminho. E agregar, né? Não tenho a menor dúvida onde eu chegar, eu vou agregar. Lógico que é uma situação, geralmente quando os caras chegam
No Corinthians eu falo como as coisas funcionam no Corinthians. Agora eu vou chegar num novo clube e perguntar para as pessoas lá como é que funciona lá. E é uma coisa nova, uma experiência nova, é uma situação nova. Estou muito motivado e não tenho a menor dúvida que vou me adaptar o mais rápido possível e vou ter sucesso onde eu for. Isso não tenho muita convicção do meu trabalho, do meu potencial, da onde eu posso chegar. E é uma experiência nova, mas creio que vai ser muito boa. Aqui na frente. Boa tarde, Cássio. Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. O apelido gigante não ganhou só por conta da altura, mas também principalmente pelos pênaltis defendidos. São tantos, acho que o goleiro que mais passa medo no futebol brasileiro. Qual desses pênaltis, dos pênaltis defendidos, é o que mais marca o Cássio? Putz, isso eu nunca tinha parado para pensar, assim. Peguei uns bem importantes, assim. Cara, não sei, dá um chute aí, alguns aí que eu não lembro. Tem uns emblemáticos, tem Palmeiras, que a gente foi campeão, né? Contra o Dudu. Dudu foi legal. O contra o Atlético Mineiro, do Hulk, também foi uma situação que todo mundo falava que a gente estava eliminado, a gente conseguiu levar para fazer um grande jogo, ser eliminado e conseguiu defender o pênalti, eu lembro da Arena. O Boca na Bombonera, acho que é um estádio emblemático, acho que foi muito... cara, tem uns importantes aí que foi bem, bem bacana. Eu lembro um contra o Grêmio, em 2017, que a gente era um jogo líder contra vice-líder, e depois proporcionou uma dessas taças, e depois no final da temporada a gente conseguiu o título. Mas tem bastante. Tem outros que eu poderia falar, mas eu acho que esses são bem importantes também. Boa tarde, Cássio, tudo bem? Que é o Marcão da TV Rádio Marcão da Fiel. Primeiramente, obrigado pelos 12 anos. É compreensível um ciclo acabar. Pessoa da Casice que te mandou um abraço lá da Casice Consórcio. Bom, você falou que ele é maior que o Corinthians, mas você é maior que o Palmeiras. Você tem o que eles não têm, o Mundial. E a pergunta é a seguinte, brincadeiras à parte, você falou do final do ciclo. Você entendeu que esse final de ciclo foi no momento que você olhou e falou, precisa esperar um ar novo, pelo Carlos Miguel já está se firmando, ou você já vinha se preparando para essa despedida? Não, eu creio que vinha me preparando. Até porque, é lógico, o Miguel vinha muito bem, mas caso eu ficasse aqui, desculpa a palavra, eu ia pra porrada com ele para buscar uma posição, assim como outras vezes aconteceu. Faz parte, esse é meu trabalho, eu sou goleiro e sou competidor, assim, ia dar uma briga boa. Mas eu acho que o ciclo acabou, assim, sabe? E você olhar para trás e ver que o ciclo foi bem feito, assim, bem trabalhado, assim, você vê e olha para trás que sai assim bem, sai pela porta da frente, sai com respeito, com o presidente aqui, todo mundo aqui, a sala cheia. Se não fosse assim, de repente não estaria aqui, de repente eu estava em casa e não ia ter coletivo, nem ia ter nada. Então, você vê quando você sai pela porta da frente, tudo funciona. Até, cara, eu tenho o máximo respeito por todas as instituições, assim, eu nunca desrespeitei, nunca vou desrespeitar ninguém. São meus rivais e pode ter certeza que quando foram meus rivais diretamente aqui, lá dentro de campo é cada um por si, eu defender os meus e eles assim, mas eu não sou um cara assim de ficar falando sobre essas situações, se ganhou isso ou não, assim, eu acho que eu, como atleta, tenho respeito por todas as instituições, mas claro, quando eu vesti a camisa, eu queria sempre ganhar deles. Cássio aqui. Larissa do Casal Coringão Podcast. Primeiramente, não tenho palavras para agradecer tudo que você já fez pelo Corinthians e, consequentemente, por mim também, que eu amo muito esse clube. E eu queria saber, você falou que sai do Corinthians muito tranquilo, em paz, mas eu queria saber se você tem algum tipo de mágoa com a torcida corintiana, se já aconteceu alguma coisa que te deixou alguma mágoa com a torcida. E queria que você falasse um momento marcante também que você teve com a torcida corintiana nesses 12 anos. Cara, mágoa não tem mágoa nenhuma da torcida, muito pelo contrário, é gratidão, obrigado por tudo esses momentos, me proporcionaram tantos momentos emocionantes aqui no clube, não tem mágoa, saiu muito em paz com todo mundo, assim, até pelo carinho, respeito,
de todos. De repente tu fala porque às vezes por causa de crítica, mas eu jogo futebol, o futebol faz parte, a crítica, o elogio faz parte, às vezes a crítica é um pouco um pouco acima da média, um pouco não, cada um tem um entendimento. Hoje todo mundo tem o direito de ter sua opinião, mas assim se fala mais em opinião. A rede social também tomou uma proporção um pouco maior assim hoje, e faz parte, é uma nova mudança, nós temos que nos adaptar nisso, porque é o que a gente vive no momento. Então, mas de maneira nenhuma, eu saio muito feliz, grato por tudo que eu vivi no Corinthians, saio leve, tranquilo, porque eu tentei fazer meu melhor e eles me apoiaram em todos os momentos. Mas marcantes tem vários, mas o especial é que eu sempre quis um mosaico, né? Meu sonho era o Corinthians torcida fazer um mosaico para mim, e eu tive a oportunidade de receber esse mosaico quando eu atingi o segundo maior jogador da história do Corinthians, com mais partidas. E quando eu recebi o mosaico, para mim foi um momento bem emocionante, assim, porque eu vi os outros ganhando. Eu falei, cara, será que um dia eu vou receber esse mosaico? E aí, graças a Deus, eu consegui. Eu acho que esse, para mim, claro, ida pro Japão, entre tantas coisas. Quando eu entrei para aquecer do primeiro jogo da semifinal lá no Japão, foi uma coisa absurda. Acho que tem uma série de coisas, mas esse momento do mosaico, assim, foi muito marcante para mim. Cássio, Lívia Camilo da Trivela, boa tarde. Parabéns também pela sua trajetória. Bom, falando um pouquinho sobre saúde mental, até pegando esse gancho sobre redes sociais e também as críticas e tudo mais, você falou, né, que fez o desabafo na Argentina, depois ficou com o peito mais leve, mas como que tá a sua saúde mental agora, ainda mais com essa saída, toda a repercussão que a gente sabe que é muito grande nas redes sociais e a cobrança também, então... Eu fui muito tranquilo, acho que de repente quando eu fui me pronunciar ali, de repente algumas pessoas entenderam que e até algumas pessoas, alguns jogadores, alguns treinadores, porque eu recebi muita mensagem de muitas pessoas, e também isso é grato, de muitos treinadores, muitas pessoas importantes no futebol conseguiram chegar até mim e mandar uma mensagem, mas eu não quis dizer que naquele momento eu estava de saco cheio porque estava sendo criticado na internet. Eu acho que era pelo momento, pelos anos, por tudo. Nossos últimos anos foram anos difíceis, assim, de não ganhar títulos. O ano passado a gente bateu na trave, né, de quase ser rebaixado. Então chega um tempo que às vezes as coisas pesam um pouco, e faz parte. Eu acho que no ser humano também, né, às vezes, vocês que trabalham aí, às vezes se estressam também, tem dias que vocês devem estar com a cabeça cheia, e eu sou um ser humano como qualquer outro. Acho sobre a saúde mental, acho que o Corinthians também, esse ano foi muito bacana, trouxe uma psicóloga para dentro do clube, que eu acho que é fundamental. Eu acho que todos os clubes deviam ter psicóloga. Eu não falei com uma situação assim, quando eu quis desabafar, eu não falei que seria ruim também eu vou em psicólogo e vou em psiquiatra. Eu acho que isso é importante para mim e vai me fazer eu evoluir como atleta, como pessoa, como ser humano. Isso não quer dizer que é um defeito ou uma fraqueza sua. Isso é importante, porque tem evoluído, mudou o futebol. O futebol antigamente, quando eu comecei a dar entrevista, era só as câmeras. Hoje, tanto tem canal, tem YouTube, fala, né? YouTuber aí, tem um monte de gente, e evoluiu. Isso é evolução do futebol, e a gente tem que se adaptar com a evolução do futebol. E eu acho que a questão da saúde mental, de você ter um psicólogo no clube, até mesmo um psiquiatra, de ter um acompanhamento, eu acho que isso faz parte da nova etapa do futebol. Isso é muito importante para o futebol, porque não só o Corinthians, como todos os clubes, a gente é um clube formador. O Brasil é um clube que forma muitos jogadores. E quanto mais você preparar lá no começo esses jogadores, eles vão se adaptar o mais rápido possível ao que a gente vive hoje. Cássio, aqui. Pedro, do portal SCP News. E, Cássio, primeiramente eu queria te agradecer por tudo que você fez pelo clube, por tudo isso que está exposto aqui. Eu sou um cara que tem 21 anos e eu convivo com você vestindo a camisa do meu time desde que eu tinha 9. Mais do que tudo, você marcou a minha vida. Mas indo nessa linha, tempos atrás você deu uma entrevista e disse que você ainda não tinha noção do tamanho que você tinha na história do Corinthians. Hoje, depois de tudo, de todas as homenagens, como você disse, do mosaico, de você ser ovacionado da arena, dessa despedida, da torcida emocionada, de tantas crianças, como o Vitor disse, que ganharam seu nome, de pessoas que fizeram tatuagem, você já consegue ter noção de que, pelo menos na minha opinião sincera como torcedor, você é o maior ídolo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista? Eu acho que se eu tivesse noção ou tivesse me apegado a isso, de repente eu não tinha construído tudo isso, sabe? Eu acho que eu sempre tenho certeza que eu sempre vivi o momento, sempre me dediquei ao momento e nunca fiquei pensando e de repente eu vou olhar
com mais calma quando eu parar de jogar futebol. Quero levar isso, quero tentar fazer isso até eu terminar minha carreira e me dedicar ao máximo a isso. Eu acho que quando a gente, de repente, fica se apegando a conquistas, a tudo que você fez, você acaba perdendo um pouco o foco, no meu ponto de vista. Então, claro que eu sei do carinho, do respeito e de todas as homenagens que eu estou recebendo agora e todo o carinho que eu tenho recebido do torcedor corintiano. Lógico que eu sei os títulos que eu ganhei e tudo, mas prefiro ter meus pés no chão, aí sim, quando parar, dar uma olhada, uma refletida, tudo que foi construído. Creio que tem muita coisa boa ainda para acontecer na minha vida, tenho muita coisa a conquistar, a ganhar, a crescer, então é muito feliz, mas acho que vou ter uma noção de tudo que aconteceu quando parar de jogar. Cássio, Márcio Reis, Rádio Craque Neto, queria que você falasse como você vê a questão de idolatria aqui no Brasil aos jogadores. Aqui no Corinthians você fala que você foi um jogador que saiu pela porta da frente, está saindo de fato, mas outros ídolos aqui saíram pela porta dos fundos. Como que você vê essa questão da idolatria aqui no Brasil em relação aos clubes de futebol? Eu acho que aqui até nisso, eu tenho que parabenizar o presidente, Augusto, o Fabinho também, e todos da diretoria, Alba, todo mundo, porque teve um jogo que a gente foi jogar Cascavel foi, e o presidente levou o Edilson, um atacante, Edilson Capetinha, né, que todo mundo conhece, e levou ele para esse jogo, ele esteve com a gente lá, conversou com o time e tal, isso mostra respeito pelo ídolo, pelo Edilson, que foi vitorioso no Corinthians, assim, e eu acho isso muito bacana, fazer isso, assim, que mostra respeito. Eu acho que em certos lugares, assim, certos jogadores às vezes não tem respeito, mas no Corinthians aqui eu já vi o Birubiru, vi entre outros caras que fizeram a história do Corinthians, tá presente, eu acho que isso é muito bacana, assim, eu acho que nós temos que evoluir, porque na Europa, se a gente fala em proximidade da Europa, é muito mais próximo, ver muitas pessoas trabalhando no clube, nos clubes, então acho que o Corinthians está no caminho certo, e é legal quando um ídolo tem as portas abertas, como um cara que foi vencedor, que lutou, que vestiu a camisa da instituição com honra e dedicação, pode entrar no clube, e que, de contrapartida, esses ídolos, cara, que o título, tenham respeito e saibam se colocar no seu lugar, não é chegar e achar que pode fazer o que quer, usufruir para bem dessa situação, sabe? Então, eu acho que é legal, cara. Eu acho que é legal ter o respeito pelo cara, o jogador ter as portas abertas no clube, assim, mostra respeito por tudo o que ele construiu pelo time. Cássio, tudo bem? Aqui à sua direita. Tudo bem? Boa tarde. Cássio, Felipe Brizola, do Sport TV. A gente está vendo na entrevista que você está leve, você está sorridente, você realmente está passando uma imagem de alguém, né, que cumpriu um ciclo, como você mesmo disse. Esse alívio, digamos assim, tem a ver um pouco com tirar um pouco do peso nas costas que você carrega naturalmente, como você explicou, pelo tempo de casa, pela liderança, porque liderança custa muito, você se desgastou nesse processo, e a partir de agora, de repente, num novo clube, eu sei de pessoas próximas de você, que de repente você vai ter a chance de poder focar só no campo, poder focar só onde você também onde você é realmente fora de série, não que você não seja na liderança, mas na bola é diferente, né? Então tem um pouco disso, a partir de agora o Cássio mais, talvez, vai deixar a liderança para os outros e vai jogar bola e buscar o seu sucesso. Eu acho que sim, é um desafio novo, é uma coisa nova, tudo que tá me falando assim é uma situação que é nova para mim, que é uma situação que eu teoricamente não sei, porque faz muito tempo que estou aqui, que eu vou viver assim, mas estou muito empolgado com isso, sabe? Estou muito focada, é uma coisa diferente, né? São pessoas diferentes que eu vou conhecer, mas estou muito empolgado em contribuir para eles, em ajudar aonde eu vou. E é um novo desafio, mas estou muito tranquilo quanto a isso, assim. Eu acho que a minha leveza é porque tudo ocorreu como tinha que ocorrer. Tanto em todos os sentidos, assim, em tudo que ocorreu aqui foi muito... A gente conversou muito com o presidente, conversou muito com a diretoria, eles me ofereceram um contrato de 2 anos para mim, para eu ficar, mas eu entendi que o momento era de sair mesmo, eu entendi que o momento era um novo ciclo, era o que eu tinha feito aqui, eu me dediquei o máximo, fiz o meu melhor pela instituição, e a instituição me deu total suporte para isso, então eu entendi que nesse momento era o momento de eu seguir meu caminho.
Então, eu tô leve por isso, sabe? Porque, de maneira nenhuma, acho que uma coisa que me entristecia se eu tivesse tido algum problema com o presidente, algum problema com a diretoria, isso nunca ocorreu. O Fabinho, que conduziu muitas vezes, a maioria das vezes, a negociação, a gente sempre foi muito correto, e eu acho que isso é legal também quando as pessoas têm palavra. Todo momento não teve nada que eu possa falar, pô, mas complicaram a negociação, pô, teve algum problema. Não. Foram extremamente corretos. E eu acho que é isso que eu desejo para o Corinthians, que tenham pessoas corretas, que tenham pessoas que tenham palavras, e eu acho que esse é o caminho para o clube prosperar. Então, eu saio muito em paz, muito feliz, porque saiu pela porta da frente, e não teve nenhum atrito, nada, foi tudo muito tranquilo de lidar e organizar. Cássio, tudo bem? Aqui, Vitor Boni, da Jovem Pan. Você disse que você vê que o Corinthians está muito bem servido de goleiros. E se a gente olha para os rivais do Corinthians, São Paulo e Palmeiras, eles sofreram muito para encontrar um goleiro que teve o mesmo peso que você em suas respectivas situações, Rogério Ceni e o Marcos. E eu queria saber de você se fez parte da sua decisão, se teve algum peso participar ou não, pelo menos até o final do seu contrato, nessa transição para o futuro goleiro do Corinthians. E se você acha que você estando ainda em atividade, joga algum tipo de pressão para o futuro goleiro, seja o Carlos Miguel, seja algum outro, porque o torcedor pode pensar, bom, o Cássio estava lá, o Cássio ainda está jogando, poderia estar aqui em um momento de possível dificuldade com esse novo goleiro. É difícil, são perguntas diferentes, mas onde eu for eu vou jogar bem, pode ter certeza disso. Mas são situações diferentes. Eu acho que, tipo, o Carlos Miguel vai ter que provar isso agora. É difícil eu falar sobre ele, tá? Eu sei que é uma pressão, e eu vivi isso, uma pressão de jogar no gol do Corinthians, a cobrança, mas é muito bacana também. Eu vi com certeza você jogar num estádio lotado, a torcida te empurrando. São situações novas que agora a gente vai ver, e é uma etapa nova até para o Carlos Miguel como goleiro, que eu acho que ele hoje é o titular absoluto. É o titular, sabe? É o cara que vai estar lá, que vai estar no gol do Corinthians. Então são perguntas que só os jogos vão te mostrar isso, sabe? É difícil você cravar qualquer coisa, situações assim, tem jogado bem, tem sido regular, mas é a sequência que vai te mostrar o quanto você está capacitado para o desafio. Olá, Cássio, aqui Henrique Manf, Identidade Corintiana. Valeu, cara, obrigado. Obrigado ao menino do lavava carro em Veranópolis, que queria ser conhecido e famoso, que não sabia outra coisa a fazer, que não fosse jogador de futebol. Não tem outra resposta para dar. Obrigado a quem chegou, e eu não estava aqui na sua chegada, mas eu estava na arquibancada na sua estreia contra o 15, e era uma indagação tremenda. Caramba, ele é grande, né, cara? Será que vai rolar mesmo? Eu quero passar um pouquinho a diferença de Cássio Corinthians. Eu quero dizer para você que talvez você seja o último dos moicanos na questão de ídolo. Porque os jovens vão embora agora, cara. 19, 18 anos, assinam seus contratos e vão embora. Você foi para Holanda. Deus quis que você estivesse na terra de São Jorge, vestisse o manto mais sagrado, ganhasse o que ganhou, terá seu nome eternizado, já tem. E você fala muito de crianças, como aqui também falou. Eu não sei como é que eu falo para o meu filho quem é Cássio. E o meu medo, quem é que o meu filho vai pôr nas costas? Sabe? Obrigado, cara. Então, assim, a pergunta depois disso é, se eu puder educar meu filho, se um dia, não vai Corinthians, no Japão, ele te encontrar, além do vai Corinthians, o que ele pode dizer que faz todo sentido para você ao vestir o manto durante 12 anos e 5 meses do maior clube do Brasil? Cara, eu tentei honrar essa camisa todo o tempo que eu passei aqui, sabe? Eu tentei ser o mais honesto com a camisa, ter o respeito pela instituição, ter respeito por tudo. E eu acho que isso, eu estar vindo aqui encerrar meu ciclo, de repente, isso mostra respeito pela instituição. De repente eu podia ficar mais 6 meses aí e tal, mas eu sendo nesse momento, eu via como um respeito pela instituição de encerrar meu ciclo aqui, pelo Corinthians. Vai ter um tempinho ainda para eu vestir a camisa oficialmente
como jogador de nova equipe, até porque eu só posso jogar em julho, né? Mas, assim, acho que sair com calma, sair com respeito, o Corinthians se organizar, e eu me via muito assim, que se eu ficasse até o final do ano, de repente eu não faltaria com respeito, eu faltaria com respeito com o Corinthians. Se eu renovasse meu contrato, de repente, eu não estava sendo o que eu sempre fui aqui, sempre fui honesto e coisa. Eu entendi que esse era o momento de nós encerrar o ciclo e encerrar alegre, feliz, bem com todo mundo nessa festa, assim, legal, porque para mim está sendo muito gratificante estar aqui e estar respondendo a vocês, assim, que eu convivi. E cara, sei lá, cara, quando teu filho me encontrar, manda me dar um abraço, fala que é teu filho, assim, que eu posso, e parabéns, até eu te parabenizei quando ele fez a cobertura das eleições, eu estava assistindo e eu falei um dia para ele que foi muito legal a cobertura, assistir pelo teu canal, em casa, assim, então parabéns pelo trabalho de vocês, sabe, cara? Eu acho que não só torcida, eu acho que de vez em quando nós tivemos alguns arranca-rabo aí, alguns mal entendidos, assim, mas eu sempre tive muito respeito por vocês, muitas vezes com muitas críticas me fizeram evoluir, crescer como atleta, como profissional, como ser humano, ver de uma forma diferente, assim, tem tantas pessoas aqui, tem tantas outras pessoas que não estão aqui no decorrer dos 12 anos, que é muito tempo, que me fizeram evoluindo na forma geral, sabe, cara? Então, me sinto muito mais maduro e com umas perguntas de vocês me fizeram amadurecer em responder as perguntas, assim, mas obrigado a vocês também, porque vocês fazem parte do crescimento, vocês fazem parte do futebol, vocês fazem parte da evolução, então não é só nós dentro de campo que temos que evoluir, vocês também ajudam a gente a evoluir nesse sentido, então saiu feliz, sabe, cara, saiu feliz mesmo, porque vou te falar, se um dia eu fosse sair e achar um dia perfeito, assim, de sair pela porta da frente, sair tudo legal, bonito, e eu sonhei um dia, de repente, eu ir embora e tá aqui numa sala cheia, respondendo as perguntas, assim, mas saindo pela porta da frente, cara. Então, puta, muito obrigado a vocês também por todo esse convívio. Tem uns que eu acho que eu não vou ver mais, tem uns que eu acho que eu vou ver mais, e tem uns que eu vou ver, de repente, nunca mais ver. Então, obrigado por esse carinho também. Acho que fica até difícil falar agora, né? Vamos lá, Cássio. Tudo bem? Caio Coelho, do canal Caio Batimão. Primeiramente, agradecer você por tudo que você fez. A gente esteve junto aí nos bons e maus momentos. E não tem palavras que possam mensurar o que você representa para essa instituição. Eu queria saber de você, desde o começo do ano, teve muito burburinho de boa parte da torcida e tudo. Se te incomodou a gente questionar essa questão de uma transição saudável entre você e Carlos Miguel, até porque sempre quando se trata de Cássio, a gente fala com muito cuidado por tudo que você representou na história do clube, e queria saber de você se futuramente, não sei se seria numa gestão ainda do presidente Augusto Melo, Marcelinho Carioca teve um jogo de despedida pelo Corinthians, salvo engano, em 2009 contra o Estudiantes. Se você aceitaria vestir pela última vez a camisa do Corinthians antes de decretar, por fim, a sua aposentadoria. Obrigado por tudo. Bom, quanto à aposentadoria a gente faz, né? Se a gente estiver jogando... isso é para pensar lá na frente. Eu sou um cara muito que penso no momento, e vai ser sempre assim. Sobre as críticas, não. Sobre falar não, até porque eu sempre consegui dar resposta dentro de campo. Se for pegar meu histórico, outros momentos eu fui questionado, e dentro de campo eu consegui dar resposta, assim, nunca fui de ficar falando fora de campo, é normal. 35 milhões de torcedores? Difícil você agradar todo mundo, e nem quero agradar todo mundo. Eu acho que quem quer agradar todo mundo não está no caminho certo. Eu acho que você tem que fazer o que você acha que é melhor. Tem treinador, tem preparador de goleiro, preparador físico, tem pessoas próximas, você tem que se focar no máximo em fazer o seu melhor. Eu acho que não. Acho que sim, isso vai ter, pode ter com o Carlos Miguel daqui a pouco, pode ter com outros goleiros, com outros jogadores que são constante transição. Eu não creio muito nesse negócio de transição, assim, sabe? Eu acho que o cara tá bem, o cara tem que jogar e deu. Não tem esse negócio de transição. Depois o cara vê se vai vir outro goleiro, outra situação e todos. E eu sempre falava pro Miguel, pro Donelli,
ir pro longo. Cara, enquanto tu estiver bem, cara, tem que jogar, tem esse negócio de ser poupado e coisa. Se você é o titular, no meu ponto de vista, se você é o titular e você tá bem, tá preparado, você tem que jogar. E mesmo quando tava aí, que eu não tava jogando, o Carlos Miguel tava falando, eu falava, cara, se tu tá bem, você tem que jogar, velho. Por ser o goleiro titular, você tá bem. E eu creio muito tu tem um goleiro titular, goleiro reserva, e a hora que é pra sair, tira e coloca o outro e vida que segue, sabe? E tá tudo bem, mas é isso aí. Cássio, boa tarde, Raul Moura, CNN Brasil. Muito se falou sobre criança aqui, perguntaram como que um filho pode perguntar para você, e eu queria fazer a pergunta contrária. Como você explica o Corinthians para os seus filhos quando eles crescerem? Ele já deve saber, né, o que é o Corinthians, né? A Maria e o Felipe, sabe, mas o Felipe entende mais, né? Eu liguei pro Felipe, quando eu tava bem encaminhado, eu liguei para ele. E eu perguntei para ele o que ele achava. Não vou falar aqui, mas ele... ele falou para mim, mas ele... tá bom, né, pai? Vida que segue, né? Tá. Mas eu falei, cara, eu quero te falar porque tu é meu melhor amigo. Eu tenho que falar para ti sobre isso daí. Ele ficou pensando e tal. Ele deu risada lá, mas... Acho que é legal ter. A Maria vai todo jogo. A Maria tem até camisa de torcida organizada, né? Ela ganhou, né? Ela é autista, né? E o hiperfoco dela é animais, né? E eu acho que é estopim, se eu não me engano. Tem um lobo. E eles presentearam ela. Ela ia pro jogo, nem era pra ver o pai. Era pra ver quando eles puxavam a bandeira e aparecia o lobo lá. Quando eles baixavam, ela ficava lá e não tirava o olho. E quando o pai tava jogando, ela ficava correndo lá dentro do camarote. Então... são momentos marcantes, sabe? Eu creio que eles vão entender tudo isso. Minha família, minha esposa vai entender isso para ela. A família dela é de torcedores corintianos, assim, então entende. Só que quando começa a viver e conviver o dia a dia, assim, acho que ela tem uma visão de como as coisas funcionam, assim, mas para onde eu for, tenho certeza que ela vai estar junto comigo e a gente vai ser muito feliz. Então, mas eu acho que é isso. Cássio, aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. Thiago Saab, do Fala Muito Fiel. Minha pergunta é sobre a escassez de ídolos no futebol brasileiro. Antigamente, eu tenho a sensação de que a gente tinha mais ídolos formados no futebol brasileiro. Nos anos 2000, o Corinthians, por exemplo, tinha um time inteiro quase de ídolos em campo. E hoje em dia é difícil você ver os jovens indo embora mais cedo, jogadores com potencial para virar ídolo indo embora. Você como jogador de futebol e como ídolo do Corinthians, como você vê esse cenário e o que você imagina que possa acontecer para mudar um pouco isso, para que os ídolos permaneçam por tanto tempo como você ficou aqui no Corinthians? Obrigado por tudo, Cássio. Eu acho que pelo futebol, acho que isso já está há um grande tempo, né? Eu, sinceramente, assim, com todo respeito, não tô curando ninguém, não, tá? Tô falando assim, vai ser muito difícil você pegar um jogador e ficar 12 anos num clube, assim. Acho que isso é raro e vai ser muito difícil. Eu acho que também, hoje em dia, a venda de jogadores para o clube é muito importante para as finanças, sabe? Então, dificilmente vai pegar um jogador que veio da base do Corinthians e ele ficar 12 anos no Corinthians, sabe? 13 anos que seja assim, até porque o clube precisa também até para tentar contratar outros jogadores, a fazer o clube andar assim, mas eu acho assim que mudou, né? Mudou hoje o futebol assim, até mesmo se for ver na Europa, são raros os momentos que um jogador fica tanto tempo num clube, assim, não é só no Brasil, sabe? O Brasil a gente sabe que é um time que exporta muito jogador, o jogador aparece, vai e volta, desculpa. E fica assim, mas eu acho que é um momento novo do futebol, que já vem há um bom tempo, e dificilmente eu acho que vai mudar isso. Cássio, Rafael Esgrilles, Energia 97. Agradecer também porque nas vitórias todos aparecem, nas derrotas só vinha um, Cássio. Era sempre que vinha conversar com a gente, dar entrevista, explicar ao torcedor. Acho que isso explica um pouco idolatria. Mas essas taças não aconteceriam por causa de um jogo. Se você vai mal contra o Emelec, na sua primeira partida, Libertadores, jogando no Jorge Capwell, um terreno completamente hostil. Se você não fecha o gol naquela partida, nada disso tinha acontecido.
tá para você entre os 3 melhores momentos no Corinthians? Porque se você não vai bem ali, nada disso acontece? Foi um jogo bem importante esse jogo. Foi um jogo marcante mesmo, bem lembrado. Eu lembro, né? Também tinha aquela situação, se eu não fosse bem, iam trazer outro goleiro. Normal que eu tava assumindo o gol do Corinthians e tal. Eu acho que foi um jogo marcante e importante, né? O Corinthians não passava das oitavas há um tempo, né? Eu acho que tinha passado uma vez na história ou 2 vezes na história naquele momento. E era um título que a gente queria muito, né? Que o torcedor corintiano também desejava muito a Libertadores. E eu creio que sim, foi um jogo, um estádio estilo do Santos. Assim, mas não jogaram foguete em mim nem invadiram para me bater. Mas era um campo meio hostil, assim, difícil de jogar, a torcida em cima, assim, a gente conseguiu fazer uma grande partida, mas com certeza foi um jogo importante que deu início a tudo que eu construí hoje, até hoje. Com certeza. Cássio aqui. Parece que cortou o áudio aí, galera. Vamos esperar. Cortou o áudio aí? Fala aí no chat aí, por favor. Vou ficar escutando aqui para a gente começar uma resenha aqui, porque as perguntas agora estão repetitivas. O Valu foi embora. Então vamos lá. Se tiver alguma pergunta interessante ali, na hora da resenha, o Valu ficou aqui o tempo inteiro. Olha aqui, volta aí, meu filho. Ô, Pedro, o Valu fica aqui o tempo inteiro. Aí, na hora da gente seguir a resenha, ele sai. Ele sai. Mas, enfim, eu acho que deu pra gente pegar aí tudo. Tá voltando ali o Valu. Cadê o Valu, gente? Eu tô escutando aqui as perguntas, galera. Ô, Valu, você ficou a transmissão inteira aí, na hora da gente resenhar, você some, meu filho. Alô? Vocês me ouvem? Sim. Ah, beleza. Uma boa tarde para você, Samuca, pro Pedro também, a galera ligada aí na live. Cara, hoje assim, internet foi embora, eu tô aqui no celular, bendito seja o suporte ali do Ring Light, né? Mas tô pronto aí para resenha, vamos lá. Não, então, eu falei, o Cássio continuou falando ali, eu tô escutando aqui, se tiver alguma pergunta interessante, a gente volta aí nesse... Eu falei com o Marco Belo, que é setorista do Corinthians, ele disse que já está caminhando para o final. Mas eu queria, aqui, pelas impressões que eu tive, eu até postei no Twitter, eu fiquei com a impressão de um cara de altíssimo nível, muito consciente. Obviamente, eu nunca tinha parado para... vou assistir uma entrevista coletiva do Cássio. Nunca tinha feito isso. E essa aqui me mostrou o perfil que é o cara. E isso tudo que aconteceu ao longo dessa despedida, eu fui tendo a dimensão ainda maior desse movimento feito pelo Cruzeiro. Quando o Cássio fala ali que não é a primeira vez que ele recebeu proposta e que outros clubes, quando viram que o Cruzeiro estava, quando tinha a possibilidade dele sair, outros clubes chegaram, só que aí, meu amigo, eles chegaram depois, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu queria saber de vocês dois aí as impressões sobre essa despedida do Cássio e essa vinda aqui para o Cruzeiro, e parece que está muito feliz, muito feliz. E aí, Valu? Boa tarde de novo pro amigo, boa tarde pro Pedro, essa galera ligada aí. Agora o trem tá passando, mas não tem problema não, a gente vai seguir firme aqui. Cara, eu já até tinha tido a oportunidade de acompanhar o Cássio em entrevista coletiva, mas é num contexto de pós-jogo, né? Aquela coisa da Libertadores ali, ao lado do técnico. Então, tá falando da partida, tá falando da classificação. Eu acho que nesse contexto, né? Ele falou muito do Cássio Pessoa, falou do profissional. Olha, eu estou também na linha do que disse o Samuel, e sabe o que me chamou mais a atenção? O desejo do Cássio de voltar a ser falado
como aquilo que realmente ele conseguiu ser durante muitos anos no futebol brasileiro. Ser lembrado ali no top 3. No top 3. Ele está longe de achar que está no fim da linha. Vejo um Cássio muito motivado, até sentir assim, ele segurando às vezes, em respeito ao Corinthians, em respeito ao dia de hoje, a empolgação desse novo desafio. Aquela pergunta de alguém, salvo engano, foi do Brizola, do Sport TV. A gente havia falado aqui, Samuel, em alguma live no canal, de que no Cruzeiro o Cássio vai poder voltar a se concentrar no ofício principal de um jogador de futebol, que é o jogo, que é treinar, somente, né? Sabendo que a família vai estar muito bem instalada, tendo as adaptações, mas ele vai poder resolver apenas aquilo que lhe é o principal, as questões do campo, porque no Corinthians, um pouco do que ele fala, mas de forma muito polida, a gente sabe que o Cássio, por ser ídolo lá, os ídolos costumam resolver muitas coisas nos momentos de crise das instituições, eles costumam ir muito além do campo. Então eu vejo um goleiro, olha, eu com sinceridade, não sou aqui, cada um faz o que acha que tem que fazer, mas da minha parte, acho que o torcedor do Cruzeiro tem que fazer uma grande festa para o Cássio, uma grande recepção. É um goleiro com muita vontade. O Cássio não está vindo aqui a passeio, não está vindo ganhar 3 anos de contrato e depois encerrar a carreira. Pelo menos é a impressão que eu tenho na fala de um cara muito esclarecido, que não dá voltas, vai nos render ótimas entrevistas, o Cássio, Samuel, porque é um cara realmente que fala de uma forma clara, polida e direta. E aí, Pedro? Eu vou na mesma linha do Valu. O Cássio foi essa entrevista, né, mostrou uma personalidade de um Cássio muito consciente quando ele fala ali do encerramento de ciclo. Então ele entendeu que era o momento de deixar a história dele do Corinthians num momento de stand-by e seguir para outro time, que no caso agora é o Cruzeiro. Eu gostei também dele falar que aonde eu for, eu vou para jogar bem, eu vou para vencer. Então ele não vem com aquela postura de acomodado de eu sou o Cássio, eu fechei meu último contrato da carreira, eu vou ali ganhar meu salário e aposentar tranquilo. Não, eu venho para jogar, eu venho para agregar e eu quero continuar sendo o Cássio campeão. Então foi a primeira entrevista dele também que eu acompanho assim mais com mais frieza, né? Às vezes a gente vê um corte ou outro assim na internet ou durante algum programa esportivo, mas pareceu um profissional bem consciente, tem ideia de quem ele é, mas prefere falar sobre isso quando perguntaram ali da idolatria. A gente sabe que o Cássio entende que ele é um grande personagem da história do Corinthians, mas ele deixa isso para um momento quando ele aposentar, para que isso não pese até mesmo para a chegada dele no Cruzeiro. Porque se ele se coloca ali agora na entrevista, eu sou o maior da história do Corinthians, eu sei que eu sou um grande na história do Corinthians, isso pode atrapalhar, assim, entre aspas, que ele chega aqui no Cruzeiro com essa certa pressão para os outros jogadores da posição aqui no Cruzeiro. Então, um Cássio bem consciente. Eu gostei bastante também da fala dele com relação à saúde mental dos atletas. É um debate ainda muito, muito recente no futebol, mas quanto mais jogadores do tamanho do Cássio, né, no que diz respeito à representatividade, falando sobre isso, melhor a gente vai evoluir nesse tipo de conversa. Muito bem, a despedida do Cássio segue lá, até agora as perguntas se repetindo ainda mais, viu, galera? Então, por isso que a gente está nessa resenha aqui, vamos passar pelo chat também. Ulisses Eusébio, o que mais foi repercutido? A saída do Cássio do Corinthians ou a contratação dele pelo Cruzeiro? E o Rony, o Cruzeiro tem realmente interesse no jogador? Ou Ulisses, aí acho que são duas coisas, né? Porque ele ainda não foi anunciado pelo Cruzeiro, né? Mas só toda a repercussão está acontecendo porque o Cruzeiro foi lá e tirou o cara do Corinthians. O L e o Cabuloso, Falu foi chorar. O Robson Madrona, o Cássio parece o Lorde. Gerson Gontijo, como será que foi a conversa do Cássio e Rafael Cabral hoje pela manhã no CT Joaquim Grava? Não sei se teve tempo para isso, não. Felipe Santino, Samuel, o Cruzeiro não está perdendo a oportunidade que o time está ganhando, em clima bom com a torcida, de reformular o sócio e fazer campanha para chegar a 100 mil. O futebol muda muito rápido. A informação é que eles estão reformulando realmente, desde já, ainda ali no final da era do Ronaldo, né? O Rainer, falei isso hoje numa publicação em que falaram sobre a venda de um jogador do Palmeiras
por 60 milhões. Não existirá mais ídolos em um time. O Det está dizendo que o Cássio vai ser ídolo no Cruzeiro. O Alan Silva está dizendo, bom que o Anderson está alegre aí com você, Samuel. Dali. Estão te chamando de antes, viu, Pedro? Já foi Paulo Anderson, já Dias. foi Fernando. Paulo Dias. Samuel, acho que a torcida vai buscar em Confins? Acho que vai alguma movimentação, sim. O Flávio Faria, assim que se trata um ídolo. Por aqui desprezaram o Fábio e sua própria torcida o vaiou em pleno Mineirão, uma vergonha alheia. O Pedro Henrique Moraes, que clima de velório. O Paulo Dias, só torcedor trabalhador. Nem parece perigoso. O Eduardo Santos, Cássio deve estar pensando que presidente falso. Tá doido, que eu saia. O Breno, Samuel, fala sobre Mina, Coedjá e Rony. Tem chance? Vamos ver, Breno, vamos ver. Igor Gabriel, Gabigol não seria um bom reforço. Ele não parece ser bom de vestiário, além de muitas vezes se achar maior que o clube. O Cássio, nesse momento, está falando sobre grandes goleiros do futebol. O Thiago Vitor, que dia ele chega, Samuel? A gente precisa ir no aeroporto. Não tem ainda a passagem comprada, não, viu? A última informação que eu tive. Assim que eu tiver, eu vou atualizar. A chegada do Cássio, o Cássio é muito gigante, né? Então, esse aí não dá para bater aquele exclusivo lá em Confins. Aí não dá, não. Então, vamos ver se essa vai ser a última aí, ó. Mais alguma coisa que ficou faltando, na tua opinião, de você falar aqui, agora que essa vai ser a tua última resposta como jogador do Corinthians, podemos dizer assim? Tem alguma mensagem que faltou? E te agradecer por tudo que você viveu aqui com a gente da imprensa durante esses 12 anos. Olha, primeiro agradecer, né, toda a nação corintiana, né? Eu acho que o momento de eu ter saído foi uma decisão que eu achava que tinha que sair. Não foi por nenhum problema com ninguém da diretoria, não foi nenhum problema com ninguém, treinador, jogador, não foi questão financeira que fez o momento sair. Eu achei que era o momento, conversei com eles, e foi o momento que eu achava que tinha que ir. Eu acho que isso foi bem claro, não tive problema com ninguém, porque tô falando isso porque depois de repente a gente não vai ter a oportunidade de conversar e deixar bem claro. E foi uma situação que no momento eu achei, e cara, muito obrigado. Primeiro a vocês, muito obrigado por todo esse convívio que a gente teve nesses últimos anos, saída lá da arena lá, aquelas perguntinhas tranquilas de responder que vocês faziam assim, mas sempre com respeito. Acho que alguns eu já me estranhei já, mas foi do momento, e depois a gente teve outros momentos, mas sempre foi momentos bons, de respeito, acima de tudo. Respeito pelo trabalho de vocês, respeito pelo que vocês representam e o quanto vocês são importantes para o futebol, que vocês são uma parte muito importante do futebol. E agradeço, torcida corintiana, muito obrigado por tudo. Saiu muito em paz, porque eu tentei fazer de tudo para ajudar vocês, para trazer alegria para vocês. Desejo muito sucesso para o futuro. Presidente Augusto, não tenho nem o que falar, só agradecer por toda a postura, pela maneira, e tenho certeza que o Corinthians está nas mãos de um grande presidente, de um cara, diretoria também, Fabinho, Alba, toda a diretoria, que eu tenho certeza que o Corinthians está no caminho certo. Infelizmente, meu ciclo se acabou aqui, mas agradeço de coração todo o respeito, todo o carinho que vocês tiveram por mim aqui. Agora é um novo ciclo, é uma nova etapa da minha carreira. Creio que algumas pessoas não ficaram felizes com isso, mas me perdoa, eu acho que era o momento de eu seguir meu caminho. Muito obrigado a todos. Os jogadores, o Wesley, Birubiru. É o Wesley mesmo ali, não é? É o Wesley. É o Wesley, o Rian, Biro. O Rian é aquele da copinha, né?
Aquele outro ali deve ser goleiro também. Tamanho do casco. Valeu, rapaziada. Então, vamos para então. Bom, pessoal, peço a todos que permaneçam em seus lugares, porque nós vamos finalizar essa entrevista coletiva agora, fazendo mais uma homenagem ao Cássio. Então, no vamos Parque lá. São Jorge, para quem não conhece, existe um memorial, tá? A Calçada da Fama, onde alguns dos maiores ídolos da história desse clube deixaram a sua marca, seus pés. Hoje chegou a vez do Cássio deixar as suas mãos eternizadas neste memorial. Aliás, a gente gostaria de agradecer aqui ao nosso departamento cultural, que nos ajuda e muito, né, a manter sempre viva a história desse clube. Por favor. Vou só dar mais um aviso. Não se preocupem, o Cássio vai fazer aqui, colocar as mãos, vai assinar, e isso leva de 3 a 5 minutos para secar. E a gente vai colocar ao lado aqui, e aí sim, após isso, após a secagem, aí sim peço que todos façam imagens à vontade, tá bom? Por favor. É que na hora da produção ali, o negócio seca meio rápido, tem que agilizar. Ei, mundial.